Quando analisamos as especificações de um processador, a gente encontra uma grande quantidade de parâmetros, a frequência do clock, o tamanho do cache, tipo de memória compatível e por aí vai. Porém, tem dois parâmetros misteriosos que pouca gente entende exatamente o que são, a quantidade de cores e a de threads. Então, vamos ver o que são cores, threads, como eles se relacionam e principalmente como usar essas informações para escolher o melhor processador para cada aplicação. Aqui a gente tem a página da Intel do processador Gold 6250, que tem 8 cores e 16 threads. Agora, esta página é do Intel Core i3 10100. Ele tem 4 cores e 8 threads. E aqui a gente vê a página da Intel do i7 9700, que tem 8 cores e 8 threads. Repara que o i3 10100 tem menos cores, mas tem a mesma quantidade de threads. Então, qual a diferença entre eles? Para começar, vamos ver um diagrama simplificado de um computador. Esse diagrama aqui, bem simplificado, vale para qualquer coisa com processamento. Um notebook, um servidor, um smartphone, até mesmo uma Smart TV. Tudo que tem um processamento tem essa aparência resumida. Porque interessa para a gente hoje, a vida do processador se resume em acessar a memória e essas entradas e saídas. Entrada e saída são o disco, a placa de rede, porta USB, teclado, mouse e vídeo. A memória, ela armazena os dados que o processador está usando, inclusive os programas que estão sendo executados. Aí alguém pode perguntar, por que o processador não pega direto os dados do disco sem passar pela memória? Ele até pode, mas o disco é lento, então a melhor estratégia é pegar os dados do disco e jogar para a memória e executar a partir de lá. Beleza. Um processador antigo, como o Pentium 2, muita gente vê nesse vídeo, nem era nascido quando ele foi lançado, era muito simples. Na página da Intel, que tem os dados dele, a gente vê que ele tinha apenas um core, que em português é núcleo, e apenas um thread, ou uma thread, não sei se é masculino ou feminino essa palavra. Isso significa que ele executava apenas um programa de cada vez. O núcleo, o core, é o que efetivamente processa, né? Então, um processador, o que a gente chama de processador, tem esse núcleo, que é um motor, e depois tem vários acessórios, como cache, o coprocessador, mas o ator principal, quem efetivamente processa, é o core, o núcleo. Agora, se você abrir o gerenciador de tarefa, ou o Task Manager no Windows em inglês, você vai ver que cada momento tem ali dezenas de programas sendo executados. E não é só o seu programa, aquele que você está vendo, mas também tem o antivírus, o controle de áudio, o controle de rede. E em um servidor de grande porte, a gente pode ter milhares de programas e cada programa pode rodar vários pequenos programinhas que são chamados processos. Então, como é que um único processador com um core pode executar vários programas ao mesmo tempo? A resposta é simples, ele não executa. Na verdade, ele executa apenas um de cada vez, mas ele executa um pouquinho de cada um. Nós, humanos, como nós somos muito lentos, a gente não percebe e para nós parece que ele está executando vários ao mesmo tempo. Esse é o conceito básico de processador multitarefa, de processamento multitarefa. Ficar correndo rapidamente de um programa para um outro, dando um pouco de atenção para cada um. A primeira maneira de melhorar a performance, então, seria colocar mais cores, mais núcleos dentro do mesmo processador. Assim, o processador vai conseguir executar vários programas em paralelo. Se eu tenho 2 cores dentro do mesmo processador, eu consigo executar 2 programas ao mesmo tempo. Se eu tenho 8 cores dentro do mesmo processador, eu consigo executar 8 programas ao mesmo tempo, e por aí vai. Então, quando a Intel lançou o Core 2 Duo, na verdade, ela estava vendendo 2 processadores dentro dessa mesma bolacha. Se a gente atualizar o nosso diagrama, ele fica assim. O que nós chamamos de CPU ou processador, na verdade, é uma bolacha que tem dentro dela vários processadores. Mas fica estranho falar um processador com 2 processadores, ou um processador com 8 processadores. Então, se convencionou chamar esses processadores internos de core. Então, voltando ao nosso exemplo do começo, por exemplo, lá o Core i3 10100, ele tem 4 processadores dentro daquela bolacha. Mas antes que alguém venha comentar aí, não é verdade, o processador é mais do que apenas o core, tem cache, tem controle de PCI. Sim, sim, é verdade. Mas lembra, a gente está aqui simplificando um pouco, tá? Então, o i3 10100, além dos 4 cores, tem um cache, tem um controle de memória compartilhado com esses 4 cores e por aí vai. Ou seja, hoje em dia um processador, mesmo um simples como o i3 10100, é um negócio bem complexo, que tem os cores, mas também tem vários acessórios, vários penduricalhos. Mas para o que nos interessa hoje, não custa nada simplificar. Então, vamos falar que o Core i3 10100 tem 4 processadores, que nós chamamos de core ou núcleos. Pronto, ok? Beleza, a gente já entende o que é um core dentro de um processador, mas o que são threads? Bom, aí a coisa fica mais complicada.
Vamos lá. Lembra que a gente falou que o multitarefa fica mudando de um programa, de um processo para o outro? Pois é, cada vez que ele tem que parar um processo, o processador precisa jogar as informações desse programa na memória, senão ele ia perder tudo, pegar as informações do próximo e começar. Isso leva tempo. Ou seja, o processador gasta um tempo da vida dele fazendo coisas inúteis, só para ficar mudando de um programa para o outro. E para piorar, às vezes o processo que ele está executando para. Por exemplo, não é que ele trava, ele para porque precisa acessar uma informação da memória. E por mais rápido que seja a memória, isso leva alguns milissegundos. Se a gente lembrar que o processador de 2 GHz executa 2 bilhões de instruções por segundo, isso é um tempo considerável. Para os chatos de plantão, não é 100% verdade que um processador de 2 GHz executa 2 bilhões de instruções por segundo. Algumas instruções gastam mais do que um clock, mas a gente está simplificando aqui, tá? Bom, voltando. Se a gente lembrar que um processador de 2 GHz executa 2 bilhões de instruções por segundo, ficar alguns milissegundos parado é um grande desperdício. E aí, o core fica num dilema. Se o processo está parado, esperando uma memória, por exemplo, uma informação que vem da memória, o que ele faz? Se ele for pegar outro processo, vai demorar também para fazer a troca. Se ele não pegar o outro processo, vai ficar parado, de braço cruzado, esperando. Ou seja, de qualquer maneira, o processador fica improdutivo. Isso vai se acumulando e com o tempo afeta a performance. Então, como é que se resolve? O que os engenheiros criaram para tentar resolver esse problema, ou minimizar esse problema? Os threads. Dentro de um processador, tem uma memória muito especial que guarda o que o core está fazendo. É tão especial que não tem apenas um, mas tem vários nomes especiais. Registradores, ponteiro, são essas memórias que o core usa para trabalhar. E quando ele precisa mudar de um processo para o outro, ele joga essas informações para a memória principal e pega essas informações correspondentes do próximo processo e recomeça. Vamos fazer um paralelo, um exemplo. Suponha que você é um aluno que tem uma lição de casa para fazer. Na verdade, tem várias lições de casa. Chegou tá ali, tem matemática, geografia, física e inglês. Você acabou de voltar da escola. Então, você vai para a mesa e pega os livros de matemática. Faz o primeiro exercício e manda para o grupo de WhatsApp dos amigos o seu resultado para conferir. O segundo exercício depende da primeira resposta. Se ela estiver errada, vai errar o segundo também, então nem adianta começar o segundo. O que você faz? Você espera? Ou vai fazer a lição de geografia. Se você tiver que fazer geografia, você vai ter que guardar os livros de matemática, pegar os livros de geografia, o Atlas, ou seja, você vai perder tempo, igual o Core. Agora, vamos supor que você tem uma mesa maior. Então, você deixa os livros de matemática ali, pega os de geografia, coloca do outro lado da mesa e começa. Quando o grupo do WhatsApp concordar com a resposta, você deixa os livros de geografia na mesa e volta rapidinho para continuar a lição de matemática. Então, como é que seria essa mesa grande para um core? Seria ter dois conjuntos dessas memórias especiais, registrador, ponteiro, etc. Isso, meus amigos, são os threads. Ter essas memórias especiais. Então, um thread nada mais é do que ter um pouco mais de memória especial. Cada core continua executando apenas um processo de cada vez. Porém, se o primeiro processo parar, por exemplo, esperando alguma coisa externa, o core começa a executar o segundo, está tudo prontinho ali, ele não precisa perder tempo chaveando, trocando de processo, menos tempo parado. Repara que os threads, ou as threads, não sei, são mais úteis em situações com muitos processos simultâneos. E, no caso desses processos, precisarem terem acesso a muita informação externa ao core. Por isso, não só por isso, mas essa é uma das razões que os primeiros processadores com threads eram voltados para servidores. Para uso de escritório, doméstico, como notebook, desktop, por exemplo, esse benefício já não é tão grande. Existe, mas não é tão grande. Por isso, por exemplo, na geração, na família Core da Intel, só surgiram os threads na 10ª geração em diante. Então aqui a gente tem um exemplo de um processador da Intel, um 9200, ele tem 50
56 núcleos, 56 cores. E ele tem 112 threads, ou seja, ele consegue executar 56 programas ao mesmo tempo e ter na memória, vamos assim dizer, interna dele 112 processos, 112 programas simultaneamente. E é interessante que esse processador, eu posso colocar ele numa motherboard com 2 desses ao mesmo tempo. Então eu posso ter 112 processos executados ao mesmo tempo, com 224 em memória. Agora, isso daqui, por exemplo, para eu jogar na internet ou para eu acessar ou fazer um documento no Word, não me serve para nada, porque eu não tenho tantas tarefas simultâneas assim para ser executados num desktop ou num notebook. Já esse 9 da Intel, ele tem 10 cores e 20 threads. Ele também tem o conceito de mais de um thread por core, mas ele tem muito menos cores. Agora você repara que ele tem um clock maior que o Platinum anterior. Ou seja, para uma aplicação por exemplo, do meu desktop, do meu notebook, eu iria preferir um i9 como esse. Por quê? Os cores dele fazem as coisas mais rápidos que o Platinum anterior. E como no caso de uma aplicação de escritório, uma aplicação onde eu tenho poucos processos ao mesmo tempo, é mais importante eu executar esses processos rápidos do que eu executar vários processos ao mesmo tempo. Essa é a análise que a gente tem que fazer quando analisa a quantidade de cores, threads, dentro de um processador, inclusive casado com outras informações, como por exemplo o clock. Então aqui, voltando aos nossos exemplos, esse aqui é o Pentium 2. Repara que quando o Pentium 2 foi criado, nem tinha esse conceito de core, de thread, era o processador. Essa aqui, obviamente, é uma página que a Intel atualizou depois de um tempo, para adicionar essa informação, mas mais de forma comparativa, porque ele era só aquilo, ele só tinha. Ele era o processador, ele não tinha essa necessidade de diferenciar esses conceitos. Esse aqui é o Core i7 de nona geração. Ele tem 8 núcleos, 8 cores, mas só tem um thread por núcleo. Esse aqui é o i3 10100, que ele tem 4 cores, então ele só executa 4 coisas ao mesmo tempo, ao contrário do i7 9700, que ele pode executar 8 processos ao mesmo tempo, mas ele tem uma quantidade de threads maior. Então, ele não é igual ao i7 9700. O i7 9700 ainda é melhor do que esse 3 nesse aspecto, porque ele pode fazer o i7 9700 consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Porém, esse 3 aqui ele é um pouquinho melhor do que ele seria se ele só tivesse 4 threads, obviamente, porque ele consegue, enquanto um processo está parado, fazer outro. Então, por hoje é isso, pessoal. Se vocês puderem deixar o seu joinha aí, o seu gostei, por favor, se vocês puderem compartilhar esse vídeo, também agradeço, isso ajuda bastante. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários, eu tento responder dentro do possível. Também, sugestões para os próximos vídeos são bem-vindos. E até a próxima!